As promessas de Deus. Nós vamos ler o texto que está em Salmo 145, versículo 13. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração a geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Algumas Bíblias não têm essa segunda parte do versículo 13, mas por isso eu fiz questão de trazer nessa versão, porque a ênfase aqui é o Senhor é fiel em suas promessas. Promessas de Deus. Quero começar esta mensagem com uma pergunta. Você conhece alguém que já fez promessas e não cumpriu? Hein? Você conhece alguém que já fez uma promessa e não cumpriu? Não precisa falar o nome não, gente. E agora, você já fez alguma promessa e não cumpriu? Vamos lá, algumas delas eu anotei aqui, promessa de início de ano, né? Várias. Promessas de reeducação alimentar, Dr. Sidney, né? Larissa, vai ter um evento aí, vida saudável, né? Muito bem. Promessas também de atividade física, promessas de ler a Bíblia inteira, né? Dessa vez eu vou de capa a capa. Promessas diante de uma enfermidade. Olha, hoje está muito dolorido e eu prometo que, Deus, se o Senhor me curar, eu nunca mais. E aí a gente faz, então, promessas. Meus irmãos, eu também faço promessas, né? E é natural que nós não cumpramos todas, talvez como gostaríamos, né? Porque nós somos falhos. Às vezes nós somos pegos, sim, pelas emoções, né? No momento no calor das emoções a gente faz compromissos, enfim. Mas a ênfase aqui dessa mensagem não é sobre nós, mas sobre o nosso Deus. Deus, Ele fez promessas. Elas estão registradas nas Escrituras Sagradas. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E eu trago aqui nesta noite 5 promessas de Deus para nós hoje. E a primeira promessa é a promessa de intervenção. Deus, Ele prometeu ouvir o nosso clamor, Ele se inclinar para nós, Ele mudar o rumo da nossa vida. Em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, vocês não vão ler, não é possível, como que eu fui cometer um erro desse? Mas tudo bem, eu leio para vocês. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Promessa de intervenção. Deus é um Deus de longe, mas Deus também é um Deus de perto. Ele é um Deus que está governando toda a sua criação. E a sua criação não se limita a este planeta, ou talvez esta galáxia, mas tudo que existe foi criado por Ele. E Ele está regendo toda a sua criação. Mas ao mesmo tempo,
ele lê aquelas lágrimas derramadas no seu travesseiro que você acha que só você sabe. O Senhor conhece a sua dor. O Senhor conhece o seu choro, Ele ouve o seu choro, Ele ouve o seu clamor. Foi assim, quando José do Egito foi esquecido pelo povo de Israel, e então aquele povo clamava no Egito, e enquanto eles clamavam, Deus disse a Moisés: eu estou ouvindo o choro do meu povo, o clamor do meu povo, então vá lá libertar. Então o nosso papel é buscar ao Senhor, porque há uma promessa de intervenção. Deus parece que está demorando para intervir. Continue buscando a sua presença, porque a intervenção primeiramente implica em fé. Esta é a confiança que temos, diz o texto que nós lemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas eu tenho pouca fé. É o crente bully, né? Crente de pouca fé. Crente bully. Então, o que Deus espera de nós é que nós aprendamos a depender dEle. E se temos pouca fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você acha que você está com pouca fé, a resposta ou a solução para isso é abrir as Escrituras e lê-la. Porque ali você vai relembrar das intervenções de Deus, porque Ele prometeu, e ali você vai poder então descansar nele e aguardar também a sua intervenção em sua vida. A intervenção também implica em aproximação. O texto diz confiança ao nos aproximarmos de Deus. Da mesma forma que a palavra de Deus afirma que Deus está no controle de todas as coisas, ela também afirma que nós temos nossas responsabilidades. Nós temos a nossa missão, os nossos papéis. E aqui diz que nós devemos nos aproximar de Deus. Assim como o texto diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas e se você não resistir? Então nós temos as nossas responsabilidades. Então a promessa de intervenção implica em fé, implica em aproximação, implica também em conhecermos a vontade de Deus, porque o texto diz, se pedirmos de acordo com a sua vontade. O Salmo 34, se não me engano, diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele tudo fará. Quais são os desejos do teu coração? O Senhor satisfará os desejos do teu coração. Porém, se os seus desejos estiverem conectados com os desejos do coração de Deus. A intervenção também implica recapitulando aqui, em fé, em aproximação de Deus e conhecer a vontade de Deus. Esta é a primeira promessa. A segunda promessa de Deus para nós hoje é a promessa de alívio. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez você esteja precisando de alívio em alguma área da sua vida e saiba que Deus conhece, como eu disse, Ele conhece a sua história, as suas necessidades, tudo aquilo que você vive, Ele sabe o que você está passando. E se você está precisando de alívio, foi isso que Jesus, com seus olhos de compaixão, contemplou no povo ao dizer essa mensagem. Vocês estão cansados e sobrecarregados, então venham a mim. Aqui mais uma missão,
mas uma responsabilidade entregue para nós. Se estamos precisando de alívio, nós temos que sair do nosso lugar para buscarmos Jesus. E essa busca por Cristo implica, sim, também em debruçarmos na sua palavra, conhecermos a sua verdade. Alívio demanda iniciativa. Vinde a mim. O alívio demanda despojamento. O que significa isso aqui? O despojo é pôr de lado, largar, abandonar e perder, quem sabe, o orgulho. Talvez você já esteja cansado, sobrecarregado, mas não se entrega. Então é necessário, para desfrutar do alívio, abrir mão, reconhecer os seus limites, as suas limitações, e dizer: Senhor, de fato, eu preciso ir até a Ti, porque eu preciso de alívio hoje. Alívio também demanda permissividade. Eu vos aliviarei. E onde está a permissividade aqui? É justamente não termos a mesma atitude de Marta da Bíblia, porque Maria, quando Jesus esteve na casa delas, Maria deixou tudo que estava fazendo para estar com Jesus. Eu vos aliviarei. Senhor, é justo que eu fique aqui trabalhando sozinha? Manda que Maria trabalhe também. Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, a boa parte. Maria buscou alívio, enquanto Marta não despojou, ela não pôs de lado, possivelmente cansada, sobrecarregada, ali talvez numa fuga, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, fugindo de algo, talvez, mas existe um momento de parar para poder desfrutar do alívio. Talvez você esteja precisando de alívio para os seus dias. E saiba que Jesus pode dar. Ele diz: vinde, que eu vos aliviarei. Está cansado, sobrecarregado? Primeiro, reconheça. Sim, estou. Então venha a mim. Eu vos aliviarei. A terceira promessa é a promessa de provisão. O texto diz, está melhor o texto agora, né? Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas: comida, bebida, vestimenta, provisão. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é um Deus de provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. O maná caía do céu quando? Todo dia. E se guardasse o maná? Estragava. Então Deus quer que nós aprendamos a viver um dia de cada vez. A provisão do Senhor, ela é diária. Aonde está a segunda-feira? Vamos procurar? Nós não vamos achar. Por quê? Porque não está pronto ainda. É amanhã. É amanhã. E hoje, resta-nos possivelmente o restinho do nosso domingo. Daqui a pouco tem feira de missões, comer um docinho, um salgadinho ali embaixo, aleluia. Vamos ofertar. E a gente vai ofertar, depois nós vamos, pela proteção de Deus, nós vamos voltar para casa. Aquele colchãozinho morno, porque está quente, hein? Misericórdia, aquele colchãozinho morno nos esperando,
né? Colocar a mão debaixo da travesseira porque eu queimar o braço, porque está quente, viu? Mas toma aquele banho frio, enxuga um pouquinho e deita e nós vamos dormir. Provisão de Deus. Deus, um Deus que provê. Amém? Permitam-me contar um testemunho pessoal. Por favor. Certa vez, estourou o pneu do meu carro. E aí, eu estava com o Andrezinho. O André, meu filho, ele era um Andrezinho ainda. Hoje está com 1,80 m. Não sei como. Não consigo entender isso. De onde? Eu perguntei para ele, falei, pai, por que você cresceu tanto? Ele falou assim, eu acho que é a farinha. Porque eu não comia farinha, né? Farofa, sim. Mas aí, o André era pequenininho e a gente orou. Falei, pai, nosso pneu estourou, tá aí, ó. Vamos orar para Deus nos dar um pneu? Vamos orar. Aí, ora aí, filho. Aí, papai do céu nos deu um pneu novo, tá aqui, esse pneu estourou. Dá um pneu novo em nome de Jesus, amém. E aí, numa quinta-feira isso, ou quarta-feira. Aí viemos para o culto, eu vim para o culto, e na hora de ir embora, um irmão perguntou, pastor, está de carro? Eu falei, não estou. Não, eu te levo, vou te dar carona. Aí entrei no carro e aí a gente foi embora, conversando. Quando chegamos na porta de casa, falou, mas por que foi com o seu carro? Eu falei, não, que estourou o pneu. Ah, estourou o pneu, estourou. Bom, se estourou, então não tem como consertar, é só outro, né? Ele falou assim, faz o seguinte, procura uma loja amanhã e me avisa que eu vou lá e eu vou te dar o pneu. Falei, meu Deus, obrigado. Aí eu falei, meu irmão, deixa eu compartilhar algo com o senhor. Hoje de manhã, ou um dia anterior, né? Nós oramos, eu estava com o meu menino, quando a gente foi sair, o pneu estava estourado lá. E aí ele falou, eu falei assim, vamos orar para Deus nos dar um pneu? Vamos. E ele orou. Então, a minha maior alegria vai ser poder contar para ele que Deus respondeu a oração que ele fez. Ele falou, olha que maravilha. Vamos fazer o seguinte, quantos filhos você tem? Falei 4. Ele falou, vou dar um pneu para cada um. Ó, Deus maravilhoso. Queria ter 5. Ia ganhar até o step. Então, Deus é um Deus que provê. Deus conhece as nossas necessidades. Aproximemos desse Deus de promessas. Agora é no tempo dele. Precisamos saber conhecer a sua vontade. Não é de qualquer jeito, não é um desejo egoísta, um desejo vaidoso, orgulhoso, porque essas coisas não fazem parte do caráter de Deus. Então nós precisamos conhecer a sua vontade. Então Deus, Ele promete prover as nossas necessidades. A quarta promessa desta noite é a promessa de proteção. Um texto, eu estou sem a referência aqui, mas está ali, Isaías 41, está errado ali também, mas é 41, 10 a 13, faltou um ali, né? Não temas, porque, vamos ler juntos? Não temas, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, aleluia. Com esse versículo nós estamos prontos para começar a semana, né? Nós não vamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Salmo 34, 7 a 9 diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Confiança no nosso Senhor.
Creia na presença do Senhor, é o descanso, o primeiro versículo, esse Isaías. Ande na presença do Senhor. Tenhamos consciência de que os olhos do Senhor estão voltados para nós, mas não um olhar como uma canção conhecida. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, né? Aí, cuidado, olhinho, o que vê. Não, não é nesse tom, não. Os olhos do Senhor estão voltados para nós porque Ele está cuidando de nós. Ele está nos assistindo para suprir as nossas necessidades pela sua graça, porque Ele conhece das nossas limitações. Agora, sobre proteção, essa promessa de proteção. Existe uma responsabilidade nossa, e eu fiz questão de trazer aqui esse texto, principalmente para os filhos, para os jovens, para os adolescentes. O texto diz: honra o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. O Senhor é um Deus, Ele promete proteger-nos. Agora, a proteção do Senhor está em seu caminho. Lá em casa, eu criei uma historinha chamada Pepé. A historinha do Pepé, que eu contei para as crianças, e eu inventei essa historinha justamente para ensinar o princípio do caminho correto. Pepé, ele caminhava por uma trilha linda, que de um lado tinha flores, borboletas, e do outro lado grandes árvores, com passarinhos que cantavam. Mas um dia o Pepé viu uma estradinha que saía desse caminho lindo, e Pepé então decidiu, por curiosidade, ir por aquele caminho, e ele percebeu que a sombra das árvores começavam a escurecer aquele ambiente, e até que o sol ficava ali praticamente apagado, e sem perceber, já sem enxergar a estrada, ele cai num barranco, em um rio escuro, frio, e ele não conseguia enxergar nada. Então ele rapidamente sai dali, assustado, e sai correndo, e começa a sentir os pés furando nos espinhos, e aí ele escorrega, cai numa lama, e aí aparece o sol, aquela lama resseca nele, e quando ele percebe, ele está machucado, com medo, com os pés sangrando, furados por causa dos espinhos, e ele para e diz: eu vou voltar para casa, mas eu vou ter que pedir perdão para meus pais, porque eu saí do caminho correto. Então ele volta para casa, a mãe dele, assustada, olha e fala: meu filho, onde você estava? Olha como você está. Mãe, me perdoe, pai, me perdoe. O que aconteceu? Eu fugi do caminho belo, por um caminho estreito, escuro, e ali eu quase afoguei, furei meus pés, e a mãe lá, tim, 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 tirando os espinhos. Então ele toma um banho no outro dia, quero dar uma volta. Ande apenas pelo caminho correto, pelo caminho lindo. A proteção de Deus, a sua promessa, implica em andarmos na luz. Andarmos na luz. Eu trabalhei na TV Record e eu editava algumas matérias. Aqui tem um programa Tolerância Zero, lá chamava Cadeia Neles. É o mesmo nível, né? Dá para perceber aí. Você liga até derrama sangue na TV. Então, e eu percebia que nas segundas-feiras, o tipo de crime que acontece na segunda-feira é diferente dos demais dias da semana. Arma branca,
por causa de embriaguez, morte dentro de casa, família. E quando a gente vai analisar as matérias, nós percebemos, estavam no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, fazendo a coisa errada. A promessa de Deus, de proteção, a promessa de proteção está no seu caminho. Nós temos que andar na verdade, andar na luz. Não adianta querermos andar nos inferninhos das cidades e queremos, Deus me guarde porque eu só vou ali no Precaju e volto. Só vou ali no Forrobodó e volto. Não. A luz precisa estar acesa, nós precisamos saber aonde estamos pisando. Não é sair por aí e vamos embora com imprudência, não. Proteção do Senhor, Ele nos ajuda, está lá, não temas. Agora, existem os lugares certos para estarmos. E não apenas lugares, mas também atitudes, posturas, submissão aos pais. Honra teu pai e a tua mãe para que tudo corra bem e tenhas longos dias na terra. Isso também faz parte da promessa de proteção do Senhor. Por fim, a promessa de salvação. O nosso Deus prometeu salvar. Texto clássico: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aqui é a promessa, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa de salvação foi uma iniciativa de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer que Deus venha nos amar menos. Ele nos ama. Deus é amor. E a iniciativa da salvação partiu dele. Deus amou o mundo de tal maneira. Então a salvação foi uma iniciativa de Deus. A promessa de salvação foi uma atitude de entrega. Deu o seu Filho unigênito. Deus entregou o seu Filho para morrer a nossa morte, para assumir um castigo que estava destinado a nós, justamente. Mas Jesus vai lá e assume o nosso lugar. A promessa de salvação é um ato de fé, para que todo aquele que nele crê, e não fazer algo. Não há nada que possamos fazer para mudar a verdade de que nós somos pecadores. Nada pode mudar a nossa natureza pecaminosa, absolutamente nada. Mas Jesus, quando ele vence a morte, quando ele enfrenta a cruz, morre e ressuscita, ele resolve a nossa dívida do pecado. Nós já temos o perdão dos pecados, mas nós não fomos totalmente libertos do pecado no intuito de conviver com o pecado. Porque nós vivemos em um mundo corrompido, tem Satanás que nos tenta, o pecado habita na nossa carne, mas de direito, nós já fomos libertos do pecado, de direito. De fato, esse dia vai chegar, promessa de salvação. Agora, para sermos salvos, todo aquele que nele crê, nós precisamos crer. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, disse Jesus a Tomé, né? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E por fim, a promessa da salvação é a reconciliação do homem com Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é eterno, Deus é vida. E a reconciliação do homem com Deus implica em vivermos eternamente com Ele, que é vida, e não mais na morte,
separados de Deus. Para concluir, meus irmãos, a promessa de Deus, as promessas de Deus são eternas até serem cumpridas. Salmo 145, versículo 13, o texto que nós lemos: o teu reino é reino eterno. As promessas de Deus nos alcançarão, amém? As promessas de Deus, elas chegarão até você, chegarão a mim, nós beberemos dessas promessas, e por fim, as promessas de Deus se cumprirão em sua vida, porque o texto diz ali: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Eu quero, antes de orar, dar oportunidade para os irmãos nas 5 promessas. Talvez você esteja precisando da intervenção de Deus, resposta de oração. Talvez você esteja precisando do alívio de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Está intenso. Talvez seja a necessidade de proteção, ou quem sabe, provisão. Mas eu quero começar com a promessa de salvação. Se você deseja ser salvo por Jesus, essa promessa de salvação, você precisa reconhecer primeiramente que você é pecador. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. E é justamente esse pecado que nos separa de Deus. Mas Jesus resolveu esse problema, morrendo a nossa morte. E quando entregamos a nossa vida a Cristo, então nos reconciliamos com Deus. Talvez você esteja andando sozinho e desacreditado, cansado. E hoje, então, é o dia do seu encontro com o seu Criador, seu Deus. Então, se você deseja entregar a sua vida a Cristo, depois da canção, eu quero poder orar por você e depois as demais promessas. Vamos. Senhor, nós te louvamos pelas tuas promessas, porque o Senhor não é homem para mentir, para não cumprir. Tu és Deus, Deus fiel que cumpre todas as promessas. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, se você deseja então assumir um compromisso com Jesus nesta noite, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero receber o perdão dos meus pecados e ter Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Se esse é o seu caso, você pode levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida, que eu quero orar por você. Alguém? Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Pode levantar bem alto a sua mão, se for o seu caso. Amém. Mais alguém? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Se for o seu caso, só levantar a sua mão e abaixar em seguida para eu identificar aqui. Mais alguém? Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir para essas duas pessoas virem aqui à frente. Irmã Edna poderia vir para acompanhar. Pode vir aqui. Pode vir, irmã. Pode vir. Duas pessoas, pode vir. Nós vamos orar. Dia 29 de maio de 1999 eu tomei essa decisão ao lado de Cristo. A irmã Edna vai receber aqui. Muito bem. Malu, muito bem. Parabéns pela decisão. E nós vamos então orar. Mas eu também disse sobre as demais promessas. Se você precisa da intervenção de Deus, resposta de oração, você pode se colocar em pé. Se você precisa de alívio, é o seu caso, você pode se colocar em pé. Precisa de proteção, você pode se colocar em pé. Nós vamos orar. E de provisão, Senhor, a tua provisão. Nós vamos clamar agora ao Senhor. Vamos orar. Quero lembrá-los, Deus é fiel para cumprir as suas promessas.
Ele irá intervir. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos porque o Senhor é a nossa esperança. A nossa fé não está fundamentada na areia, mas na rocha que é Cristo. Obrigado porque nós podemos descansar em Ti, porque o Senhor é real. Tu és um Deus eterno, bondoso e amoroso. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. Promessa de alívio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Promessas de provisão, onde o Senhor diz: não andem ansiosos com coisa alguma, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A promessa de proteção, ó Deus, o Senhor diz: não temas, pois eu estou contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas maravilhas, obrigado porque nós podemos contar contigo. Por isso nos rendemos nesta hora a Ti e sabemos que voltaremos para casa aliviados, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Agora eu intercedo por estas duas pessoas que vieram aqui à frente, desejando a Deus entregar a vida ao Senhor. Escreva o nome delas no livro da vida. Dê a alegria da salvação, e que esta experiência genuína contigo, ó Deus, seja real. Batiza, Senhor, com teu Espírito Santo, que elas, ó Deus, tenham a certeza da salvação, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém.